Vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, a Criação, na sua segunda parte. No estudo anterior, terminamos na questão 38. Se não assistiu, vai no canal e assiste lá. Aproveita, deixa um like e se inscreve no canal para nos fortalecer. Além desse estudo, tem outros estudos espíritas por lá. A cada dia crescemos mais em conteúdo e em comunidade. Pega então teu Livro dos Espíritos e vem para o estudo. Na questão 39, os espíritos ensinam que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Essa afirmação nos revela três princípios fundamentais dentro da doutrina espírita. 1. A matéria está em toda parte. Segundo, a codificação, especialmente em O Livro dos Espíritos e aprofundado em A Gênese, o espaço não é vazio. Ele é preenchido por matéria em estado extremamente sutil, invisível aos nossos sentidos. Essa matéria primitiva é chamada de fluido cósmico universal, o elemento básico de tudo que existe no plano material. 2. A formação dos mundos é um processo natural. Não se trata de um ato mágico ou instantâneo. A criação, segundo Kardec, segue leis divinas imutáveis. Em A Gênese, capítulo 6, é explicado que a matéria cósmica se agrega, sofre transformações progressivas, forma massas cada vez mais densas, dá origem a corpos celestes, estrelas, planetas, etc. Ou seja, os mundos nascem por um processo gradual, regido por leis naturais estabelecidas por Deus. 3. A ação divina está nas leis, não na exceção. A doutrina espírita ensina que Deus não precisa intervir diretamente a cada momento. Sua perfeição se manifesta justamente na criação de leis perfeitas. Assim, a formação dos mundos ocorre pela vontade divina, como princípio criador, mas executada por meio de leis naturais universais. Isso está em perfeita harmonia com a questão 38, onde se diz que Deus cria por sua vontade. O papel dos espíritos na formação dos mundos. A codificação também sugere, sem entrar em detalhes excessivos, que os espíritos elevados participam da organização do universo. Em A Gênese, encontramos a ideia de que espíritos superiores atuam como agentes da vontade divina, auxiliam na direção e organização da matéria, trabalham na harmonia da criação. Isso não significa criação independente, mas sim cooperação dentro das leis de Deus. A resposta dos espíritos começa com uma advertência importante. Tudo o que se pode dizer e o que vocês podem compreender. Aqui há uma lição de humildade intelectual. Segundo Allan Kardec, o conhecimento humano ainda é limitado. Não temos condições de compreender todos os mecanismos da criação. As revelações são dadas gradualmente, conforme nossa capacidade. A formação dos mundos, dentro da doutrina espírita, nos ensina que o universo não é fruto do acaso. Tudo segue leis sábias e harmônicas, a criação é contínua e dinâmica, Deus age por meio de leis perfeitas, o homem ainda compreende apenas uma parte desse processo. Essa questão nos convida não apenas a entender como os mundos se formam, mas a reconhecer a grandeza da criação. Ao contemplar que mundos inteiros surgem da simples condensação da matéria espalhada no espaço, percebemos a imensidão do poder divino, a simplicidade das leis universais e a pequenez, mas também a dignidade da nossa condição de espíritos em evolução. Estudar isso não é apenas aprender astronomia espiritual, é aprender humildade diante do infinito. Ainda tendo como base a resposta da questão 39 de O Livro dos Espíritos. Os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Agora, vamos observar como essa ideia encontra pontos de harmonia com o que a ciência descreve, sem afirmar identidade absoluta, mas sim convergência de princípios. A astronomia moderna ensina que o espaço é preenchido por gases e poeira cósmica. Essas partículas se agrupam por ação da gravidade, formam nuvens densas, nebulosas. Essas nuvens colapsam e dão origem a estrelas, planetas, sistemas inteiros. Esse processo é conhecido dentro da astrofísica como formação estelar e planetária. Em A Gênese, capítulo 6, Kardec já descrevia algo muito semelhante. Fala da matéria cósmica em estado difuso, da formação de massas pela agregação, da transformação progressiva dessa matéria.
Ele utiliza o conceito de nebulosas, que hoje sabemos serem regiões reais de formação de estrelas. Ou seja, sem os instrumentos modernos, Kardec já apresentava um modelo coerente com a ideia de condensação progressiva da matéria. Onde há harmonia real entre espiritismo e ciência. Podemos destacar 3 pontos de convergência claros. 1. Nada surge do nada. Espiritismo, matéria cósmica universal. Ciência, matéria e energia já existentes no universo. Ambos rejeitam a ideia de criação material do nada no sentido físico. 2. Formação gradual. Espiritismo, processo progressivo e regido por leis. Ciência, bilhões de anos de evolução cósmica. Não há criação instantânea de mundos prontos. 3. Leis universais. Espiritismo, leis divinas perfeitas. Ciência, leis físicas, gravidade, termodinâmica, etc. Aqui está uma das maiores harmonias. A ideia de um universo regido por leis constantes. Devemos, porém, entender que o Espiritismo não entra em detalhes técnicos, como equações físicas, modelos matemáticos, descrições completas de processos astronômicos. E a ciência, por sua vez, não trata da causa inteligente, Deus, não aborda a finalidade espiritual. Portanto, não devemos confundir. Espiritismo é diferente de ciência material, mas também não são opostos. Aqui está o ponto mais profundo da comparação. Ciência observa o como. Como a matéria se agrupa, como surgem estrelas e planetas. Espiritismo revela o porquê. Há uma inteligência suprema, Deus, a finalidade na criação, os mundos são moradas para os espíritos em evolução. O sentido espiritual dos mundos. Segundo o Livro dos Espíritos. Os mundos não existem apenas como corpos físicos, são habitações para os espíritos. Cada mundo tem um grau de evolução moral e intelectual. Ou seja, a formação dos mundos não é apenas um fenômeno físico. É parte de um projeto educativo universal. Então podemos compreender assim. A ciência descreve a mecânica da criação, o Espiritismo revela o sentido da criação. E ambos, quando bem compreendidos, não se contradizem, se complementam. Ao olhar para o céu, a ciência vê gases, poeira, gravidade, energia. O Espiritismo vê leis divinas em ação, mundos sendo preparados, lares para espíritos em jornada evolutiva. E talvez a maior lição seja: o universo não é apenas imenso. Ele é inteligentemente organizado e espiritualmente significativo. Chegamos ao final de nossa segunda parte do estudo do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, a Criação. Se esse conteúdo agregou conhecimentos, deixa seu like e se inscreve no canal. Em breve estaremos com a terceira parte desse importante estudo. Abraços e até breve!